2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15, assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E agora, lá 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 5. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, a tua palavra foi lida, nós agradecemos pelo acesso que temos a ela, fala ao nosso coração através dela, e que o teu Santo Espírito venha aplicar essas verdades em nosso coração. É o que nós oramos, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Presentes, quem que não gosta de presente? Né? Muitos passam quase que o ano inteiro para receber um presente, seja no seu aniversário, seja para receber um presente ali no Natal, né? E principalmente quando a criança, né? As crianças elas normalmente ficam até ansiosas com relação ao dia do aniversário, porque algo diferente e bom está por vir, né? Algo diferente e bom. Eu lembro que, apesar de não haver muitas comemorações lá na casa do meu pai, nos nossos aniversários lá, não era muito comum nós fazermos assim grandes festas, o máximo que tinha ali era um bolinho e tal, e na época que tínhamos ali, éramos em 6 irmãos, né, e o meu pai sustentando todo mundo, então muitas vezes ficava difícil algumas coisas, principalmente dar presentes, né, então era com muita alegria que a gente esperava o aniversário para sermos presenteados, né? E aqui, irmãos, o texto aqui, ele vai tratar a respeito de algo que eu vejo como um grande presente que nós podemos dar às crianças, principalmente os nossos filhos, né? Sabemos que nós não conseguimos dar salvação para os nossos filhos. Nós não conseguimos transmitir salvação de forma hereditária. Eles precisam ter uma experiência com Cristo. Mas existe uma grande coisa que nós podemos fazer na vida deles, né? Não só dos filhos, mas também das crianças que, de repente, temos acesso e temos algum tipo de liberdade até. Nós vemos aqui no texto, aqui capítulo de número 3, 2 Timóteo 3, principalmente o versículo de número 15, que vai falar aqui, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Paulo, ele estava encerrando o seu ministério. Paulo, ele aqui no próprio capítulo de número 4, versículo de número 6, ele vai dizer: quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo entende que está ao finalzinho da sua carreira cristã, né? E ele, como um pai a um filho, transmitindo aqui informações, instruções, né? Timóteo era um discípulo de Paulo, era alguém que colaborava muito com o ministério de Paulo, e Paulo ele está trazendo aqui fortalecimento e buscando em Deus também a restauração daquele ministério. Mas algo que ele traz aqui à mente de Timóteo é a respeito da sua infância. Ele fala, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Irmãos, é fato, e diante disso, gostaria de trazer o tema da seguinte mensagem: o melhor presente que podemos dar às crianças e aos filhos. Irmãos, aqui o texto ele vai falar a respeito que Timóteo ele sabe as sagradas letras desde a infância, mas não há como a criança ela saber as sagradas letras desde ali a infância, se não for transmitida a elas.
principalmente na época, irmãos, em que provavelmente Timóteo, na sua infância, ele não estava sendo alfabetizado. Grande parte da população era analfabeta. Tudo dá a crer que Timóteo ele era filho de uma judia com um grego. A mãe de Timóteo, como nós vemos lá no capítulo de número 1, versículo de número 5, que é Eunice, né? Mas não só Eunice colaborou com a educação cristã, vamos dizer assim, ali de Timóteo, mas Lloyd, que era a sua avó também. As duas tinham um papel principal ali na educação dele desde a infância, ensinando as sagradas letras. É certo, irmãos, também que provavelmente Eunice e Lloyd não tinham a Bíblia na mão. A Bíblia não estava na mão do povo naquela época. Era muito difícil as escrituras estarem na mão ali das pessoas. Então era transmitido de forma verbal aquilo que aprendeu também. Então era Lloyd e Eunice. Lloyd ensinou a Eunice e Lloyd e Eunice ensinaram a Timóteo, né, a respeito destas sagradas escrituras. Irmãos, nós entendemos através da Escritura que a salvação ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não há como nós querermos que crianças, infantes, eles sejam salvos se não há transmissão do Evangelho a eles. Se não há a educação na justiça, não há uma educação na palavra do Senhor. Isso é essencial na vida deles. E uma coisa é fato, se Deus ele tem um plano de salvação na vida de uma criança, esse plano ele vai ser concretizado, uma hora ou outra. Mas o quão maravilhoso, irmãos, é desde a infância poder ter um conhecimento de Deus. Desde a infância ter já ali um encontro com o Senhor Jesus. Eu leio, por exemplo, eu como nasci em berço evangélico, sou aí em torno da 5ª, 6ª geração de presbiterianos, inclusive. Eu, por exemplo, eu não tive um momento em que eu me vi distante de Deus. Em nenhum momento da minha vida. E eu paro para pensar o quão maravilhoso isso é. O quão importante foi a educação que eu recebi dos meus pais, a questão deles me levarem à igreja, não para ser um religioso. Nós não levamos filhos ou crianças à igreja para eles serem religiosos, mas para que eles tenham de fato um encontro com Cristo Jesus. Conheçam a palavra do Senhor e assim conhecendo a palavra do Senhor, eles sejam tocados pelo Espírito Santo. Se as crianças, elas de fato quiserem um grande presente que pode receber, o grande presente que vocês podem receber não é um carrinho, não é uma boneca, não é um videogame, não é, de repente, ali um passeio no parque. O grande presente que, de fato, vocês podem receber e receber para toda a eternidade é o conhecimento de Cristo. E através deste conhecimento, há um relacionamento estreito com Cristo. Nós cremos que Deus ele salva crianças. Nós cremos que Deus ele transforma a vida de crianças. Nós cremos, por exemplo, que as crianças, muitos dizem que as crianças são o futuro da igreja. Sim, são futuro no sentido de futuros pastores, futuros missionários, missionárias, futuros professores, futuros presbíteros, diáconos da igreja. Sim, nesse sentido são os futuros mesmo, futura liderança da igreja. Mas de uma forma específica, elas já são o presente da igreja. Já são missionários aonde os seus pés pisam. Né? E o Joab ele tem sido uma bênção nesse aspecto, né? O qual a gente já recebe informações aí a respeito do Joab, falando de Cristo, a respeito lá, evangelizando na escola. Né? E esse deve ser o desejo de toda criança, ter esse encontro com Cristo e poder falar daquilo que é maravilhoso, daquilo que Cristo fez na vida deles. Mas principalmente nós, irmãos, devemos ansiar
para que cada um desses pequeninos que estão aqui venham a ter um encontro genuíno com Cristo. E assim, através desse encontro genuíno com Cristo, eles já fazerem diferença no meio deles. Uma das coisas, irmãos, que este mundo, principalmente a proposta de Satanás, a grande proposta de Satanás é fazer com que eles, desde o começo, eles sejam influenciados para que estejam longe de Deus. É o que Satanás, a proposta, inclusive, na destruição de famílias, é isso daí. É os pais não se preocuparem tanto com seus filhos, com as suas crianças, na educação cristã, e assim já e fomentando coisas deste mundo no coração, para que, quando forem grandes, não tenham interesse pelo Evangelho. Essa é a grande proposta de Satanás. Essa é a grande proposta que nós temos visto. Quer destruir famílias? Começa com as crianças. Quer destruir futuras gerações? Começa lá com as crianças. É muito mais difícil fazer isso quando é adulto. Muito mais difícil. Se for inculcado as coisas do Senhor, assim como Lloyd, assim como Eunice fez com Timóteo, é muito mais fácil eles estarem firmes. Nós, irmãos, pensamos muitas vezes que e ouvimos isso das pessoas, nós criamos filhos para o mundo. Não há nada mais errado nisso. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos para Deus. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós não criamos crianças para o mundo. Nós criamos para Deus. Nós criamos para a glória dele. Para que quando, mesmo já pequeninos ainda, eles tenham além da certeza de Cristo Jesus habitar no seu coração, já renderem adoração ao Senhor. E a palavra de Deus mesmo diz que da boca de pequeninos vem um perfeito louvor. Irmãos, nós precisamos, nós como pais, nós como até mesmo pessoas que temos acesso a outras crianças, investir o máximo que nós podemos neles. Nós pensamos, por exemplo, que precisamos transformar a nossa sociedade, principalmente a começar ali dos adultos. Na verdade, a transformação da sociedade pode começar através dos pequeninos. Através dos pequeninos. Eles crescendo e já desenvolvendo. Se existe alguém que não tem dificuldade alguma de anunciar o Evangelho, são as crianças. As crianças não têm vergonha de falar de Jesus. Os adultos têm hora que quando vai falar sobre Jesus, pensa, será o que vão pensar de mim? As crianças não têm essa dificuldade. Eu lembro que várias vezes estive aí evangelizando aqui com algumas crianças, inclusive o Joab e Sara estiveram comigo também. A grande alegria, né, até chamava de ligeirinhos, né? Que eu mesmo quase não conseguia entregar folheto porque iam na minha frente, né? O grande desejo. Irmãos, não tem vergonha eles. O grande investimento que nós podemos, e grande presente que nós podemos dar, é ensinar a respeito de Cristo para eles. Para que quando eles de fato crescerem, eles sejam pessoas robustas, tenham fé robusta. Eles entendam que realmente foram chamados por Deus e têm um compromisso completo com o Senhor. Quer presentear de fato uma criança? Quer presentear de fato seu filho? Invista na vida cristã dele. Esse é um investimento que não vai ficar aqui. Você pode investir na formação dele para que ele seja uma pessoa trabalhadora, para que ele estude bem, para que de repente ele faça, sei lá, até uma faculdade e prossiga. Mas essas coisas tudo vão ficar aqui. Tudo vão ficar aqui. Ele pode adquirir bens, pode adquirir várias coisas, constituir família. Essas coisas tudo vão ficar aqui. Agora, o real investimento que vai perdurar toda a eternidade é um investimento no reino de Deus. Invista no reino de Deus na vida dessas crianças. Invista no reino de Deus no seu filho, para que quando crescerem, né, e o meu desejo para a vida do Joab, já falei isso com o Joab,
Eu gostaria, um sonho que eu tenho era enviar o Joab quando grande para o seminário. Né? Quem sabe Deus assim ele vai conceder essa graça. Né? Como diz, ele precisa sonhar mais que eu, né? E querer ser pastor. Mas quem sabe Deus é assim, ele faz, né? Com esse desejo dele de adorar ao Senhor, com esse desejo dele de anunciar as virtudes de Cristo. Irmãos, investamos. Não há nenhuma outra classe na igreja em que o resultado ele é mais satisfatório. É lógico que Cristo Jesus ele quer que anunciemos a todos. Ele não quer que a gente só foque em criança e deixa a terceira idade ou deixa a meia idade de lado. Não. Mas estatisticamente, por exemplo, falando, grande parte das pessoas que se converteram se converteram na infância. Grande parte. E aí é a questão de entendermos que, trazendo a Cristo Jesus ao coração deles, eles não vão se lamear neste mundo. Eles vão crescer tementes ao Senhor. Assim como Timóteo. Assim como Timóteo ele cresceu. Timóteo teve alguns momentos até que ele pode ter desanimado, ter vacilado. Mas em nenhum momento Timóteo ele abandona o reino. Em nenhum momento ele abandona o reino. E a palavra do Senhor também ela diz para, inclusive lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, que é muito importante também para nós, principalmente nós que somos pais. Ele vai falar aqui, Deuteronômio 6, versículo de número 6 e 7, uma das responsabilidades nossas. Ele vai falar: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Não é apenas uma obrigação que Deus nos coloca. É um privilégio, irmãos. É um privilégio nós podermos, muitos aqui tiveram um encontro com Cristo já mais velho. Né? Quantos problemas poderiam ter sido evitados na vida se tivesse realmente conhecido a Cristo desde a infância. Poderia ter tomado melhores decisões, poderia, como diz, ter recorrido ao Espírito Santo nos momentos de dificuldade, não teria passado tantos problemas, talvez. E isso, irmãos, é algo que nós podemos dar como legado às crianças que nos rodeiam. Que Deus ele venha derramar graça sobre a vida de cada um de nós. Que nós venhamos a compreender, não que temos apenas uma obrigação de fazer, mas nós temos um privilégio de anunciar aquilo que nós conhecemos, para que crianças, como vários temos aqui hoje, elas venham a crescer, venham a se desenvolver, e desde pequenas, elas já possam impactar o meio delas, seja na escola, seja com os colegas ali da rua, né, já podem estar impactando. E assim, irmãos, quem sabe, Deus ele pode até transformar a nossa sociedade. Se nós pensarmos em transformação de sociedade através dos adultos, é somente através de um grande avivamento, de fato. Agora, se nós queremos que daqui a 20 anos o nosso país esteja muito diferente do que ele é hoje, investamos nas nossas crianças. Nós temos várias aqui essa noite. São crianças que Deus ele coloca também como responsabilidade para cada um de nós aqui. Não só intercedendo, mas também anunciando a respeito de Cristo Jesus. Que Deus derrame assim bênção sobre nós, irmãos. E se quisermos dar de fato um presente para cada uma delas, o melhor presente não é qualquer brinquedo. O melhor presente é a Cristo Jesus anunciado. E principalmente estarmos orando para que Deus venha transformar esses corações para a glória do nome dele. Vamos